Olá, muito boa tarde, ótima semana gelada a você aí de casa que acompanha o Balanço Geral. A gente começa as notícias do esporte hoje, depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Só que a Chapecoense ainda não jogou não, viu? Enfrenta o Internacional hoje à noite em Porto Alegre. Fez ontem pela manhã um treino fechado na Arena Condá. Foi o treino que finalizou a preparação antes da Chape enfrentar o Colorado. E a nossa equipe acompanhou as atividades do fim de semana do Verdão e traz agora as informações. Foram 7 confrontos entre Internacional e Chapecoense pelo Brasileirão. O Verdão até agora levou a melhor, venceu 3 deles. O Colorado, apenas 2, mesmo número de empates. E os 2 últimos jogos resgataram a confiança do time alviverde. 3-2 em cima do Flamengo pelo Brasileiro e 4-3 nos pênaltis contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então o objetivo é manter a boa sequência. É um jogo bom fora de casa contra uma grande equipe e como a gente vem numa sequência boa aí, é bom manter, né? Então esses 2 últimos jogos que aconteceu dentro de casa deu para mostrar que a nossa equipe tem competência para ir lá e buscar a vitória. Aliás, qual o segredo? O que foi determinante para que o grupo desse a volta por cima? Nosso grupo se cobrou entre si e com o respaldo da comissão técnica, com o trabalho passado por eles. E assim, a gente se fechou mais, ficou mais concentrado ali só entre a gente ali no grupo. E eu acho que isso foi um grande fator para poder estar ajudando a gente dentro de campo. E por falar em segredo, e não tão secreto assim, a bola aérea é uma das apostas da Chape para o jogo contra o Inter. E a gente vai tentar explorar isso lá também contra o Inter. Tá aí, boa tarde, Badá. Tarde. Luiz Otávio que vai ter uma oportunidade na equipe titular, porque o zagueiro Rafael Thierry recebeu o 3º cartão amarelo, vai cumprir a suspensão então nessa partida, portanto a única modificação no time do Gilson Clay, né, Badá? Pois é, e nós comentávamos aqui, né, quanto tempo faz que o Fabrício Bruno não joga. Vê que a lesão de pubis, né, é sempre complicado, faz muito tempo o Fabrício Bruno era titular absoluto da zaga, mas se lesionou, ficou fora, aí formou a dupla Nery Barreiro com o Douglas, depois o Rafael Thierry entrou, o Nery Barreiro também faz algum tempo já que está no departamento médico, e é a vez do Luiz Otávio. E quanto tempo fazia que o Luiz Otávio não jogava, né? Então a dupla de zagueiros hoje é Luiz Otávio com o Douglas, e os demais jogadores os mesmos. O Luiz Antônio infelizmente não viajou, voltou para o departamento médico. Quem não viu as informações do final de semana, o Canteiros renovou seu contrato, agora é certo que fica até o final do ano. Então, o Chapecoense enfrentou 2 grandes adversários na semana passada, né? Vitória contra o Flamengo por 3-2, o Flamengo até então era o líder do campeonato, e isso valoriza a vitória do último domingo aqui em Chapecó, domingo passado, e no meio de semana pegou o Atlético, que hoje é o líder do campeonato, o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e conseguiu aquela bela classificação, né? Então, a expectativa é de que o time dê continuidade, como diria Gilmar Dalpozo, ao bom futebol que jogou nessas 2 partidas. Com o esquema de 4-3-3, mas um time jogando muito próximo, compacto, os volantes um pouco mais adiantados, os meias, os atacantes voltando para ajudar na marcação, não há aquela distância do ataque com o meio de campo, os laterais inclusive podendo apoiar. O Bruno Pacheco fez uma baita atuação contra o Atlético Mineiro. Agora, a gente sabe que é jogo difícil, até porque o Internacional nesse momento está na zona de rebaixamento e o Internacional precisa da vitória. Então vai ser mais um teste forte para o sistema defensivo da Chapecoense. Então o time tem que saber marcar, ter concentração máxima, jogar com tanta intensidade como jogou contra o Flamengo e Atlético Mineiro, mas sem abrir mão de atacar. Quando tiver posse de bola, tem que tentar o contragolpe, porque o Inter vai se jogar para cima. E se jogando para cima, a Chapecoense vai ter que ter atenção na marcação e saber usar os espaços que o Internacional certamente vai deixar, porque o Internacional precisa muito da vitória. O bom da Chapecoense, depois a gente vai ver a classificação, o bom da Chapecoense é que, vamos que por desgraça perca, o que pode acontecer no futebol, mesmo assim não entra para a zona de rebaixamento, mas fica apenas uma posição fora, né? Então, eu acho que até um empate não é de todo ruim. Agora, vitória, a Chapecoense vai dar um salto significativo na tabela de classificação. Exatamente, Badá. Você falou do Internacional que está na zona do rebaixamento, a equipe colorada que finalizou a preparação ontem para enfrentar a Chapecoense, e aí o técnico Odair Hellmann com algumas novidades para a equipe, né? Vamos ver como foi o treino colorado. No CT Parque Gigante, o técnico colorado Odair Hellmann comandou um rachão e ganhou 2 reforços de última hora. Potker e D'Alessandro foram liberados da punição de 2 jogos. A dupla deve ser titular hoje à noite. O Inter ainda conta com o retorno de Edenilson. Apesar de não confirmar o time,
O Colorado deve ir a campo hoje com Danilo Fernandes, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado e Denilson, William Potker, D'Alessandro e Patrick e Leandro Damião. Time, aliás, que vai a campo com a obrigação de vencer. Afinal, o Inter está na zona do rebaixamento. É o 17º colocado com 5 pontos conquistados. Nas últimas 4 partidas, o Colorado não venceu. Nas últimas 4 partidas pelo Campeonato Brasileiro, venceu só na estreia do Campeonato Brasileiro, depois não ganhou mais no Brasileiro. E você acha que o Odair Hellmann está na berlinda lá, Badal, mesmo perdendo para a Chapecoense, hoje ele continua no comando do Inter? Olha, eu imaginava, eu tinha comigo que não, mesmo que não ganhasse, não corria risco. Mas eu vi hoje pela manhã um Twitter do Farid Germano Filho. Quem conhece a crônica do Rio Grande do Sul sabe que o Farid é um dos tradicionais cronistas esportivos lá do Rio Grande do Sul, bem informado. E ele disse que se não ganhar, o Odair Hellmann corre o risco de ser demitido. E que o Internacional estaria de olho, não sei se procede, em Vanderlei Luxemburgo para o seu lugar. Então, ele está na corda bamba, porque lá a pressão é muito grande. Está na zona de rebaixamento, 5 jogos sem vitória, 5 jogos sem marcar gols. Então, o Inter está pressionado pela imprensa e pela torcida. E vai querer, naturalmente, que ganhar da Chapecoense para acalmar o ambiente, né? Então é uma dificuldade a mais que a Chapecoense vai ter, e com o time completo. Não tem nenhuma ausência, inclusive o seu Fabiano indo para o banco de reservas, dando lugar para o Zeca, né? D'Alessandro joga, Potker joga, Damião joga, Edenilson, né? Joga. Volante joga, todo mundo joga. É o time completinho do Internacional para encarar a Chapecoense hoje à noite lá no Beira-Rio. Chapecoense tem que estar preparado para tudo isso. É o que a imprensa do Rio Grande do Sul chama de time ideal do Inter hoje à noite, completo em campo. Falando em time ideal, vamos falar do Grêmio agora, que jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro, enfrentou o Lanterna Paraná e não conseguiu vencer. Bom, o tricolor foi a campo com a equipe principal, né? Criou mais oportunidades de gols, 74% de posse de bola jogando na casa do adversário. Mas aí o que o Paraná fez? O Paraná fechou a casinha, né? Segurou. Fechou a casinha, e o Renato Gaúcho insiste em dizer nas coletivas que o Grêmio tem dificuldade em jogar, Badá, porque os times se retrancam. E o Paraná comemorou esse empate em casa em 0-0 com o Grêmio. Agora, depois dos 5-1 no Santos, enfim, as equipes jogam mais fechadas contra o Grêmio. E o Grêmio ou aprende a jogar e fazer gol assim, ou corre risco de somar 0-0, né? Até fez um gol aí com o André, mas o gol ele estava em posição irregular. Essa é a questão. O Grêmio tem que saber jogar contra os times que estão jogando retrancados contra ele. Os times estão jogando fechados. O Grêmio não está tendo competência para furar esses bloqueios. Algumas chances estão aparecendo e o Grêmio não está sabendo aproveitar. Terceiro empate, com todo respeito, com sabor de derrota para o Grêmio. Esse aí contra o Paraná Clube, olha aí, o Cícero que o Cícero perdeu o gol. Esse aí é o gol do jogo. E a bola do jogo é essa. Entendeu? Surgiu a oportunidade, o Cícero não fez e ficou no 0-0. Empate com o Paraná, empate com o Inter, empate com o Atlético Mineiro. 3 empates com sabor de derrotas. Então, não adianta reclamar do adversário que vai jogar retrancado. Mesma coisa que reclamaram lá contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, que o Chapecoense jogou retrancado. Porque jogou anti-futebol, porque jogou feio, não interessa. É a estratégia de jogo do adversário. E o Grêmio, no caso, é que tem que saber encontrar alternativas, estratégias para furar o bloqueio dos adversários. Então não tem que reclamar do adversário da maneira que o adversário joga. Cada um sabe aonde que aperta seu sapato. Mesma coisa hoje, se a Chapecoense meteu um retrancão lá contra o Internacional, ninguém tem que reclamar. É estratégia de jogo. Tomara que não. Tomara que o Chapecoense jogue mais avançado. Agora o Renato Gaúcho tem que mudar o discurso. Quando não ganha, quando empata, reclama porque o adversário joga retrancado. Tem nada a ver. Cada time tem a sua estratégia e sua característica de jogo. Então, mais 2 pontos perdidos na conta do tricolor gaúcho. E o Paraná que tem 2 pontos somados até aqui no Campeonato Brasileiro, justamente um do empate com a Chapecoense jogando aqui na Arena Condá, e agora o outro conquistado em casa no empate com o Grêmio. E olha, pela 6ª rodada a gente tivemos 3 jogos no sábado. O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro, o Flamengo empatou com o Vasco e o Palmeiras venceu o Bahia por 3-0. Agora a gente confere como foram os confrontos de domingo. Jogo lento, muito toque de bola e pouca emoção. O São Paulo até teve 2 chances, mas o chute do Nenê foi no travessão. E a cabeçada do Militão, quer dizer, faltou ser uma cabeçada de verdade, né? Sozinho na pequena área, ele desperdiçou essa chance. Depois do intervalo, o São Paulo voltou melhor. Everton cruzou na medida para o Diego Souza abrir o placar e acabar com o frio da torcida. Após sofrer o gol, o Santos tentou reagir, foi para cima. Nos últimos minutos, perdeu essa chance incrível. Depois da falha de Sidão, Dodô não conseguiu empatar e o jogo acabou em 1-0.
Roger cabeceou com firmeza e abriu o placar para o Corinthians na Arena Pernambuco. Rogério deixou Juninho Capixaba para trás e tocou para Carlos Henrique empatar o jogo, 1-1. O Fluminense saiu na frente do Atlético Paranaense no Maracanã com gol contra. Jadson chutou, o goleiro Santos rebateu, mas a bola acabou batendo em Thiago Heleno. O time carioca achou espaço e Marcos Júnior fez o dele. Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. O América Mineiro venceu o Botafogo no Estádio Independência com gol de Juninho. O Alisson aproveitou o passe de Neilton para marcar o primeiro gol do Vitória contra o Ceará no Barradão. O Wesley ficou com o rebote, fez um golaço no empate do jogo. Mas Neilton cobrou o pênalti e definiu. Vitória 2, Ceará 1. Tá aí, o Ceará faz pouco gol no campeonato, mas quando faz gol bonito, como esse aí que a gente acabou de ver. Vamos ver como ficou a tabela de classificação depois dessa sexta rodada do campeonato. Lembrando que hoje à noite, fechando a rodada, tem Internacional e Chapecoense no Beira-Rio. O Atlético Mineiro é o líder com 13 pontos, depois de ter vencido o Clássico Mineiro. O Flamengo é o segundo colocado com 11, mesma pontuação que Corinthians e Palmeiras. E aí com 10 pontos aparecem o Fluminense, América Mineiro, olha o saldo que deu o América Mineiro depois de vencer o Botafogo, e São Paulo. O Grêmio tem 9 pontos, está na 8ª colocação. Vasco, Botafogo e Sport tem 8 pontos, com 7 pontos Cruzeiro e Vitória. O Santos tem 6 pontos e olha aí onde está a Chapecoense, 15ª colocada com 6 pontos. O Atlético Paranaense também tem 5, o Internacional, adversário de hoje, 5, Bahia 5, Ceará 3 e o Lanterna Paraná 2. O bom é que se a Chapecoense, como disse o Badá, por acaso vier a perder lá em Porto Alegre, não entra na zona de rebaixamento nessa rodada. Se vencer, dá um salto, vai lá para a 8ª colocação. O Inter também, né? Se vencer hoje, dá um salto na tabela. Início de campeonato ainda está tudo muito equilibrado. O bom é você ficar ali na meiuca da tabela, não deixar para o campeonato ir afunilando. Então, é um jogo que a gente tem que estar preparado para a dificuldade que a Chapecoense vai enfrentar. Porém, todavia, nunca perdeu lá no Beira-Rio, 2 jogos lá, 2 empates. A única vez que a Chapecoense perdeu para o Inter em Série A de Campeonato Brasileiro foi lá em Caxias do Sul, 2-0 para o Inter e 2 gols do Wellington Paulista, que fez assim para a torcida da Chapecoense. Bem que poderia retribuir. Falando em 2 gols, teve um 5-0 em 2014 aqui na Arena Condá e o Leandro Pereira fez 2 gols pela Chapecoense. Quem sabe ele entra hoje à noite também, deixa, né? Do confronto, né? Deixa um golzinho. E o time tem que ter entrosamento, entendeu? Então, quando eu tô falando que começar a mexer aquelas letrinhas ali, ó, é porque tá na hora de eu parar de falar, entendeu? Nunca me falaram isso, pessoal da produção, mas eu já me toquei, que quando eles começam a mexer as letrinhas ali, é pro Badazinho parar de falar. Então, um grande abraço para vocês e um abraço para a querida Catiusca Costa, filha do professor da dona Marinês, que completou aniversário no sábado de ontem. Comemoramos em grande estilo. Um abraço para a Cati e para todas as pessoas que estiveram lá na festa. Feito o brick, Pezinho? Feito o brick. Feito. Grande abraço. Até amanhã. Amanhã a gente mostra tudo do jogo da Chape com o Inter e também das conquistas do feminino da Bocha aqui de Chapecó. Amanhã. Então tá bom. Um abraço.